cheio da autoridade de Deus, cheio da presença do Senhor Jesus. Deus, Ele tem um amor tão grande pelas crianças, que Ele falou: deixa vir as minhas crianças, porque dela é o reino de Deus, dela é o meu paraíso, dela é elas que vão andar na rua de ouro. Meus irmãos e minhas irmãs que estão ouvindo a palavra do Senhor, o inimigo, ele está lutando contra as crianças. As crianças são geração eleita. As crianças, elas são geração que Jesus escolheu nessa terra para fazer a vontade dele. Mas o inimigo, ele não vai ficar firme, ele não vai ficar de pé onde tem uma criança que é corajosa, onde tem uma criança que serve o Senhor de verdade. Glória a Deus. Crianças, quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Quando vocês desobedecem mamãe e papai, vocês se sentem bem? Pode responder. Se sentem bem, crianças? Não? Então, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o quê? Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrar pai e mãe. Para você ter uma vida longa nessa terra, para você ter uma vida de sucesso, para você ter uma vida, um caminho abençoado para o Senhor Jesus. Essa é a vontade dele para nós, para a geração. Foi Jesus que levantou as crianças. Elas são o futuro ombreiro, elas são uma futura, um médico, uma médica, são um prefeito de Abaetetuba. Aleluia! Quem crê nisso, levanta a mão. Amém! Aleluia! Deus, ele está falando com as crianças. Deus, ele está revelando. As crianças, elas estão na mão de Deus. As crianças, elas estão nos braços de Jesus. Glória a Deus. E qual é a vontade de Deus? Pai e filha, qual é a vontade de Deus? Irmãos, eu quero estar deixando aqui nesta noite 6 nomes de 6 jovens da palavra do Senhor que fizeram a vontade de Deus. O primeiro foi Davi. Qual era a vontade de Deus para Davi? Era o que? Davi, irmãos, ele sempre consultava a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando ele tinha algum problema, alguma situação, ele falava com o Pai Celestial, ele se comunicava. Davi tinha intimidade com Deus, irmão? Tinha, Davi tinha intimidade com Deus. Davi, ele pedia direção para Deus nos assuntos do reino. Glória a Deus. O segundo, Daniel. Daniel foi um grande homem de Deus, não foi? E qual era a vontade de Deus para ele? Como ele fazia a vontade de Deus? Orando. Daniel, ele confessava o pecado do seu povo a Deus. E também Daniel, ele fazia menção das promessas de Deus para o seu povo. O terceiro, meus irmãos, José do Egito. José do Egito foi um jovem obediente, foi um jovem sincero a Deus, foi um jovem esforçado, foi um jovem corajoso. Mas Deus estava com José. Essa era a vontade de Deus, que José fosse um jovem abençoado. Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos. O quarto, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que não negaram a confiança, 4 jovens que não negaram a sua capacidade, 4 jovens que não se ajoelharam diante do bezerro de ouro. Glória a Deus. A vontade de Deus para eles era o quê? Que eles não abrissem mão de Deus. E eles não abriram mão de Deus. Eles foram na fornalha, jogaram na fornalha, e o próprio rei
Nabucodonosor falou: estou vendo 4 homens. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E na palavra do Senhor fala que ele viu um anjo. Na tradução de hoje está o anjo, ele viu um anjo. Lá no meio daqueles 3 jovens que não negaram a sua fé em Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O 5º, Samuel. O que foi Samuel? Samuel foi promessa de Deus. Samuel foi um jovem que cresceu na graça, um jovem que cresceu no conhecimento de Deus, um jovem que cresceu no templo do Senhor orando. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E qual era a vontade de Deus para ele? Era o quê? Tudo que ele fazia, irmãos, era para a glória de Deus. Era ele guardar os mandamentos, era ele obedecer o ensinamento de Jesus, era ele obedecer o estatuto de Jesus Cristo, de Deus. Porque naquela época, irmão, se eu não me engano, era Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, o 6º, Josué, a vontade de Deus para ele era o quê? Como ele fazia? Era ele ouvir a palavra de Deus. Quando ele ouvia, ele creu na palavra de Deus, e tudo que Deus falava para ele fazer, ele fazia. E esse foi o sucesso de Josué. Ele ouvia a palavra. Aleluia, Jesus. Então, pai, mamãe, crianças, a vontade de Deus é que você seja grande nessa terra, porque quem escreve o futuro, a história das crianças é Jesus Cristo, aleluia, de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero orar pelas crianças nessa noite. Papai e mamãe, pega as suas crianças, coloca a mão nas suas crianças, na cabeça dela, no braço. O inimigo, ele está lutando para suas crianças. A gente está no grande clamor pelas crianças. Acabou hoje que não conseguem ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar pelas periquê, irmãos. Pessoas positivas, pessoas que vão orientar as crianças, e delas é o reino de Deus. Vamos orar nessa noite para Deus descer a sua glória. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo, Pai querido, que o Senhor venha abençoar as crianças maravilhosamente, que o Senhor venha descer a tua graça sobre ela, que o Senhor venha capacitar as crianças. Não deixe o inimigo atrapalhar o futuro das crianças. Não deixe o inimigo impedir as crianças, não, Senhor, porque delas é o reino do Senhor. As crianças pertencem a Ti, ó Pai celestial. Abençoa as crianças, Senhor. Dá um futuro brilhante, uma história brilhante. Coloca tuas mãos de amor, abençoa as crianças, abençoa o crescimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Poderia sentar, por favor.